dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno, dando continuidade ao nosso assunto, falando uma questão ainda sobre o fluxo de caixa. Eu trago para vocês aqui um exercíciozinho básico para a gente ter ideia, ter uma noção do porquê tantas empresas, tantas microempresas, elas têm sua vida ceifada no decorrer da sua existência, às vezes em 3 meses, 6 meses, um ano. Existe inclusive alguns relatórios, alguns levantamentos feitos pelo Sebrae, tanto quanto outras empresas, que mostram o declínio de boa parte dessas micro e pequenas empresas, cuja vida útil dela, o ciclo de vida útil delas, ele se esgota muito rápido. E por vezes a gente não tem ideia do que acontece, mas acredito eu que em boa parte seja esse controle do maior ativo que a empresa pode ter, que é o dinheiro, não saber administrar esse dinheiro, não saber administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro dentro da empresa. E se você é empresário e não tem essa noção, essa visão de controle, o fluxo de caixa, a implantação do fluxo de caixa, seja o básico, porque eu não tenho dinheiro para investir num sistema que seja capaz de me subsidiar do ponto de vista dessa informação de entrada e saídas, você pode partir a princípio para gerenciá-lo utilizando uma ferramenta básica que é o Excel. E eu trago aqui, só para vocês terem uma visão, nesse momento, nessa aula, o que acontece com muitas empresas que estão aí fora, microempresas inicialmente. Bom, como vocês podem ver, eu estou trazendo para vocês aqui um modelo que eu fiz aqui de fluxo de caixa. E aí eu coloquei primeira, segunda, terceira e quarta semana correspondente a um mês. Você vê aqui de início que a gente tem um saldo inicial na primeira semana, que é o previsto e realizado. Lembrando que você está aproveitando um saldo positivo previsto e realizado de um mês para o outro. Vamos supor que o final do mês passado a gente teve aí dentro do previsto R$11.000 e o realizado foi de 9.000. Aí você tem aí para esse mês atual, na primeira semana, o previsto de vendas a dinheiro seria de R$7.500, de vendas no débito R$3.250, vendas a prazo no crédito R$5.400, mas só foi possível realizar do que era previsto um realizado de vendas em dinheiro de R$7.000, de vendas no débito de R$13.000, de vendas a prazo de R$4.800. Lembrando de quando você faz uma previsão dos recursos que são necessários para manter sua empresa, não adianta você fazer uma previsão de entrada de dinheiro cujo o que você gasta é superior. Tem que ser sempre previsto a mais, programado a mais, criar estratégias capazes de fazer com que você consiga trazer esse dinheiro para poder cumprir com suas obrigações. Então, de cara, você vai ver aqui no início que o previsto ainda estava muito aquém do que você precisava para ter um saldo positivo dentro da sua empresa. Então, vamos lá. E aí as entradas previstas R$16.150 e o realizado foi de R$14.800. Então, você tem pagamento de fornecedores cujo previsto era de R$3.000, o Prolabore de 4.500, a água 120, a luz 850, o telefone 90, a internet 70, o valor de combustível que seria gasto no mês de 300, as taxas bancárias de 75, impostos e taxas na ordem de 720, o material de consumo em torno de 220, os salários dos colaboradores em torno de R$9.000, mas além do salário tem os encargos da Folha, INSS, FGTS, que girava em torno de R$2.700, e outras despesas correntes em torno de 350. Então já imagina aí que o total das tuas saídas é de 21.995 no previsto. E você lá em cima estava prevendo que ia entrar 16.150. Isso pode acontecer. Acontece principalmente quando você tem um controle desse. Esse aqui mesmo de maneira fictícia, mas para mostrar uma realidade que acontece nas micro e pequenas empresas, que elas nem fazem essa previsão, e o gasto no final, ele termina sendo muito superior ao que você arrecadou por conta de uma previsão errada. Então você vai ter aí uma relação entre o saldo de entrada e saída de um prejuízo de R$5.845. Mas só que você tem um saldo positivo referente ao mês passado.
Então você ainda tem um saldo positivo de 5.155. Quando você vem para o realizado, a coisa ainda fica muito pior, porque você, no realizado, você conseguiu arrecadar muito menos do previsto. Você arrecadou 14.800. E houve uma variação, obviamente que o pagamento de fornecedores foi um pouco menor, não foi de 3.000, foi de 2.800. Mas aí a luz aumentou, que era 850, foi para 900. O combustível, que era de 300, aumentou para 430. Os impostos e taxas previstos foram menores, até porque você arrecadou menos. O material de consumo você gastou menos, mas o salário e os encargos, que é uma coisa fixa, eles permaneceram, que é o maior peso dentro aí do teu fluxo de caixa, teu controle de fluxo de caixa. Então no final, você teve aí as tuas saídas, elas foram um pouco menor do que o previsto dentro do teu realizado, mas mesmo assim você teve um prejuízo, porque você, ainda muito maior, porque o teu realizado não foi de 11 mil de saldo, mas de 9 mil. Então quando você vem fazer a relação entre saldo de entradas e saídas, teu prejuízo foi de R$ 7.184, e o saldo final, já que você tem um saldo positivo de R$ 9.000, ele foi de 1.816. Quando você transfere para o outro mês, aí que você vê que a situação ainda vai piorar muito mais ainda, porque ainda você não tem um controle que seja capaz de fazer com que tua empresa ela saia do vermelho e venha para o azul. E agora na segunda semana você vê que a coisa ainda piora, porque você tinha um saldo positivo do mês anterior, que saiu de 11 mil agora do previsto para 5.155 e realizado de 9 mil para 1.816. Veja o declínio. Você continua fazendo provisões erradas, onde o teu previsto passa a ser 9 mil, não mais 7.500, de 4.500, cujo era 3.250 anteriormente, e de 6 mil para 5.400. Aí vamos supor que deu um boom na sazonalidade, e o teu realizado não foi de 9 mil, mas 11 mil. Mas também houve um declínio na tua captação das tuas vendas, no débito de 4.500 para 3.800, e nas tuas vendas a prazo de 6 mil para 5. Então o teu previsto, que era 19.500, ele foi para 19.800 no realizado. Foi bom. O pagamento de fornecedores, que era 2.500, você conseguiu reduzir para 2.000. O teu Prolabore continuou o mesmo. A tua água, o valor continuou o mesmo. Houve um declínio no consumo de luz. Continua aquele custo fixo de telefone e internet de 90 e 70. Houve um declínio, houve um aumento do consumo de combustível. As taxas bancárias continuaram as mesmas. Os impostos e taxas aumentaram um pouco, você vendeu um pouco mais. O teu material de consumo ele aumentou, porque você, obviamente, vendeu mais, consumiu mais. Os salários dos funcionários, dos teus colaboradores e os encargos da folha vão continuar o mesmo, porque é um custo fixo. Outras despesas correntes, elas aumentaram um pouco também. Então, do teu realizado, que era de 21.805, foi para 21.655. Houve um declínio. Mas quando você vem de novo fazer uma relação entre saldo de entradas e saídas, você ainda está no prejuízo, porque é 2.305 que você está devendo no previsto e 1.855 no realizado. Então, o teu saldo previsto que você tinha lá de 5.155 agora vai para 2.850. E no teu realizado você está devendo R$ 39, já está no prejuízo dentro do realizado. Aí você vem para outra semana, terceira semana. E aí você tenta o equilíbrio. No previsto você tem 2.850 positivo e você tem só 39 no negativo, está devendo. Aí você continua na sua provisão do previsto, 9.000 em dinheiro à vista, 3.000 no débito, você já diminui, tenta chegar mais próximo da realidade. E tuas vendas no crédito, você tenta ser mais realista, também diminui para 2.500. Só que no realizado você consegue alavancar tuas vendas. No dinheiro à vista você recebeu 10.500, no débito 5.000, no crédito 3.500, no teu previsto que era 14.500, no realizado você consegue 19 mil reais, um pouco mais do que o previsto. E aí você consegue começar a ter uma ideia de que não adianta você insistir no Prolabore mais alto, porque não vai ter sustentabilidade. E você começa a ver, negocia com o fornecedor, você paga um pouco a menos o fornecedor, teu Prolabore não tem alternativa, você passa a diminuir de 4.500 para 3.500, a água continua no mesmo valor, você consegue diminuir o valor do consumo da energia elétrica, o telefone e a internet, que são valores fixos, continuam, você diminui no consumo de combustível, você continua com as taxas, não vou ter muito o que fazer nas taxas do banco, mas você poderia chegar lá e negociar também. Os impostos de taxas, eles aumentaram porque você vendeu mais também.
o material de consumo aumentou porque você consumiu mais, mas aí você vê que não dá mais para sustentar aquela quantidade de pessoas que estão trabalhando, porque você não está tendo lucro. Então você toma uma decisão drástica e diminui o teu quadro de funcionários. E agora você sai de 9 mil dentro do previsto para o realizado de 6.500 e consequentemente vai diminuir também os encargos da folha de pagamento, que sai de 2.700 para 1.890. E você também começa a diminuir as suas despesas correntes. E no teu realizado, do que se gasta, foi para 21.655, diminuiu um pouco com relação ao mês anterior, mas diminuiu drasticamente no realizado para 16.765. E quando você faz a comparação do previsto, você ainda tem um saldo negativo de 7.155, só que no realizado você agora passa a ter um lucro de 2.235, um saldo positivo. No final, quando você faz a comparação entre entradas e saídas, você tem um saldo final do previsto ainda negativo de 4.305, mas o teu realizado já passa a ser positivo de R$ 2.196. E por último, nós chegamos aqui na quarta semana, onde você tem um previsto ainda no negativo, até porque você vê que muitas coisas não mudaram, a parte inicialmente do Prolabore continua a mesma, e os custos, eles variam de um mês para o outro, tirando obviamente os custos fixos. Mas você tem aí de início uma previsão que esse suposto empresário, lembrando que isso aqui é uma coisa fictícia que eu criei, ele ainda tem que insistir nas vendas de acordo, se tiver obviamente um planejamento, onde ele tiver a criação de cenários nessa micro e pequena empresa, se ele tiver controle das informações de ciclo entre os meses de um mês e outro, de um ano e outro, para ter ideia se aquele mês vendeu mais, por que vendeu mais. Infelizmente a gente se depara em situações onde o empresário ainda não consegue visualizar, vislumbrar isso, mas vamos lá. Vendas do dinheiro nessa quarta semana, 9 mil, no débito 3 mil e no prazo 2.500. Tentou ser um pouco mais realista, mas aí no realizado ele conseguiu contemplar 9.500 de efetivo, 4.300, maior obviamente do que estava previsto à vista em dinheiro e no débito, e também ele conseguiu 3.000 no crédito, acima do previsto. Lembrando que o previsto na quarta semana, para ele, ainda foi um saldo negativo de prejuízo de 4.305. No realizado, ele já passa a ter um saldo positivo, porque ele passa a ser um cara mais consciente de que ele precisa partir de sacrifícios. Coisa que, infelizmente, muitos empresários ainda não estão dispostos a abrir mão para que sua empresa sobreviva e vão sangrando, principalmente se forem empresas familiares, onde várias pessoas dependem daquele recurso. E abrir mão da sua qualidade de vida, da sua zona de conforto, às vezes é um pouco complicada quando não se tem visão empresarial. E com o tempo, se você não parte dos sacrifícios, sua empresa simplesmente ela morre. E aqui você nota um caso diferente, tem empresa já morrendo, tentando sobreviver, e o empresário começa a ver que não tem outra alternativa, né? Então partir para o sacrifício para tentar realizar o saldo positivo e a empresa não vir a quebrar. Então continua. De saldo previsto para a quarta semana foi 14.500, o realizado foi 16.800. E aí vão pagamento de fornecedores de maneira sustentável, ele saiu de 3.000, que era o previsto, para 1.800, conseguiu reduzir, conseguiu negociar com o fornecedor. O seu Prolabore inicial, que era de 4.500, continua no previsto de 4.500, mas ele entende que de um mês para o outro ainda não é possível ele voltar para receber 4.500, e então ele parte ainda mais para o sacrifício de 3.500 na terceira semana para 3.000 na quarta semana. O valor da água continua o mesmo, ele consegue, dentro das suas programações, diminuir o consumo de energia elétrica, que sai de 800 do previsto para 600. O valor do telefone e internet continua o mesmo, R$ 90 e R$ 70. Combustível, conscientemente, ele consegue reduzir de 450 do previsto para 300 no realizado. As taxas bancárias continuam no valor de 75. Os impostos ainda diminuem de 900 do previsto para 800. O material de consumo, ele tenta reduzir, consegue reduzir de 350 do previsto para 300 do realizado. Os salários, ele continua sem contratar mais gente por conta do cenário, então ele continua com 6.500 de salários e 1.890 dos encargos da folha de pagamento. E por último, as outras despesas correntes, que era previsto 600, ele diminui para 300 e no final ele tem aí, do total das saídas do previsto, que era 19.345, ele consegue no realizado as saídas de 15.845. E aí, quando você faz a comparação do saldo de entradas e saídas
você ainda tem um saldo negativo para o previsto de 4.845, mas já no realizado você passa a ter um saldo positivo de 955. E mesmo assim, você tendo o saldo final, um prejuízo do previsto de 9.150 negativo, mas você tem a incorporação aí de 3.151 no saldo positivo dentro do realizado. Então esse jogo de controle de entradas e saídas no fluxo de caixa, ele é de suma importância para a micro e pequena empresa. Infelizmente, muitas ainda não fazem, não acordaram para essa realidade da importância de controlar o seu maior ativo, de fazer com que a visibilidade do fluxo de entrada e saída de recursos, ele é imprescindível para que a empresa consiga sobreviver, e não só sobreviver, mas ter sucesso e ter sua vida longa.